Então, galera, é o seguinte, como tem bastante gente em dúvida aí sobre o trabalhinho do preto, eu vou tentar fazer um vídeo aqui e ajudar um pouco. Então, o que acontece? No trabalho, ele pediu pra gente fazer uma fórmula dessa regressão linear pra gente encontrar os coeficientes A e B da equação da reta. E ele pediu pra gente usar o preço, né, que é a coluna 4, e a pontuação média, que é a coluna 7, daqueles dados daquilo que a gente já estava usando. Então, ele passou aqui a fórmula, certo? Eu vou tentar ver aqui se a gente consegue. Eu não sei muito bem se está certo, mas foi o jeito que eu fiz e eu acho que está certo. Então, a primeira coisa aqui é você pegar no Octave e fazer todo aquele rolê que ele fala sempre, de selecionar o diretório, né? Eu tô aqui já eu peguei o diretório e já carreguei o arquivo aqui. E daí você vem aqui na janelinha de editor e vamos criar uma função nova. Então, aqui arquivo, nova função, que eu vou colocar como regra. Vou dar um nome para que vocês preferirem. Vou apagar isso aqui só para. Então, daí o que vai acontecer? Ele pediu para a gente encontrar os valores de A e de B. Então, aqui a sua função eu vou colocar como que ela vai te devolver os valores de A e o valor de B. E aqui ele vai receber os nossos valores lá. Então a gente coloca a data para a gente poder depois selecionar o cartola texto aqui e ele pegar os valores. Então, depois que a gente fez isso, que é só criar a função mesmo, a gente olha lá para a fórmula que ele passou para ver o que a gente precisa de variável aqui na nossa função para poder calcular. Então, a primeira coisa que a gente precisa é selecionar o nosso X e o nosso Y, que no caso são as colunas que a gente quer trabalhar. A coluna de preço e a coluna da média do jogador. Então eu vou chamar aqui a primeira coluna, que é a coluna de preço, como X. Então eu vou colocar igual. E daí eu vou colocar aqui, do nosso arquivo, que é o arquivo data, que no caso a gente vai selecionar o cartola depois, toda a coluna, né? Então são dois pontos. Todas as linhas da coluna 4. É isso. E o Y aqui eu já vou colocar que são as médias. Então a mesma coisa, só que para a coluna 7. Então, feito isso, ele já vai selecionar a coluna e colocar nessas variáveis que você colocou. Em seguida a gente olha aqui para essa função. O primeiro variável que a gente tem aqui é o N. E o N ele significa ele quer saber o número de linhas, né? O número de valores que você tem. Então o que você vai fazer? Você vem aqui e cria como se fosse um vetor, que N é o número de linhas e N é o número de linhas e C é o número de colunas. Então você vem aqui e coloca size, que ele vai ver o tamanho daquele valor que você tem. Daqueles valores, dos valores que você tem. Em seguida, a gente precisa do somatório de x vezes y. Então, o somatório, você sempre vai ter que dar um nome de uma variável. Então, eu vou colocar aqui o somatório de x, y, para eu lembrar o que é. E o somatório, ele já tem um comando pronto aqui no Octave, que é somatório de x, que é esse comandinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer ele? Você vem aqui e coloca simplesmente o somatório do que você quer. No caso, a gente quer o somatório de x vezes os valores de y. Então a gente teria que colocar aqui 1 vezes y. Só que o Preto falou na última aula, e a gente tem que lembrar, que aqui são como se fossem matrizes, né? São um vetor. Então você não consegue, você teria que fazer a linha pela coluna. E como aqui a gente não tem, a gente quer só os valores, então o primeiro valor de x com o primeiro valor de y, você tem que colocar um ponto logo depois do x. Então ele vai calcular certinho.
Depois, a gente olha aqui na regressão. Vou dividir a tela. Na forma da regressão. Em seguida aqui a gente tem esse somatório de x. Então eu vou nomear aqui o somatório de x igual o somatório de x. Eu vou fazer a mesma coisa para o y. O somatório de y é igual ao somatório de y. Tá certo? Em seguida, o que a gente tem? A gente tem esse somatório de x ao quadrado. E se a gente olhar aqui nessa coisa de comandos que ele passou, tem um somatório dos quadrados dos elementos, que é isso aqui. Então a gente vai usar esse para fazer essa parte. Então a gente vem aqui, vou colocar aqui um sx ao quadrado, sx2, que é igual a somatória dos valores ao quadrado, né, que ele deu, de x. Então a gente já tem o somatório de xy, somatório de x, somatório de y, somatório de y ao quadrado. E aqui é a mesma coisa do somatório de x, só que você faz ao quadrado. Então eu nem vou colocar aqui uma nova variável, só vou colocar no final. Então você já tem todos os valores, então a gente já pode calcular o A. Então o que vai ser? O A vai ser aqui, vamos abrir os parênteses. Então vai ser o N, que lembrando aqui, ó, é o número de linhas que você vai ter, né? Vezes o somatório de xy, menos o somatório de x vezes o somatório de y, então somatório de x vezes somatório de y. E tudo isso a gente divide por ali. Então é n vezes o ex quadrado, não é nosso sx2, menos o somatório de x elevado, um chapéuzinho, ao quadrado. Então com isso a gente já descobriu, a gente já tem o nosso A. Agora a gente vai precisar do B. Aqui a gente tem a formulazinha do B, que é bem simples. Só que a gente tem que prestar atenção. Aqui tem o y barra, né, esse y com um tracinho em cima, ele significa a média dos y. E o x é a média do x, o x barrinha. Então o que a gente vai precisar? Das médias dos valores aqui. Então o que a gente tem? A gente vai colocar como a média aqui de y igual o comando média que a gente já tinha usado antes, de y. E a média de x a gente vai colocar o mx como a média de x, o mesmo comando, só que do x. E daí com isso a gente pode calcular o b. O b vai ser igual a média de y menos o a que a gente acabou de descobrir com essa fórmula aqui de cima, vezes a média de x. Então, média de x. Então pronto, basicamente o que a gente queria é isso. Então vamos salvar aqui. Não sei se está realmente certo, mas foi do jeito que eu fiz. Então a hora que você vem aqui na janela de comandos, você coloca o nome da sua função que você deu. No caso que eu dei reg. E daí você coloca aqui dentro os dados. E daí ele vai te dar o valor de A, o valor de B, que é o que você queria para a função. Então eu fiz desse jeito, não sei se está totalmente certo, mas é uma ajuda aí. Tamo junto.